Olá pessoal, chegamos no módulo 3, muito feliz de estar aqui com vocês. E o módulo 3, nós abordamos os formatos do rosto. Para entender os formatos do rosto, nós temos que entender o que significam as linhas, porque são linhas que fazem as formas e as formas é que vão dar esse desenho no rosto. Nesse módulo também iremos abordar alguns diagnósticos com testes de gestuais que eles irão mostrar através do não verbal os desejos que a cliente tem, ok? Então, no último módulo, nós vimos o que eram arquétipos, nós entendemos sobre as energias das formas, nós fizemos aquele exercício sobre harmonia estética, né, onde nós mostramos, né, através dos exercícios que não existe uma beleza perfeita, né, o que existe são pessoas únicas, onde cada um tem sua forma de beleza. Então, para dar continuidade a esse módulo, né, introduzimos então o assunto de linhas, né, linhas e o que elas significam. Então, toda forma ela é feita de linhas. As linhas elas podem ser de duas formas, linhas retas ou linhas curvas. As linhas retas elas podem ser linhas verticais, como linhas horizontais, como linhas inclinadas. E as linhas curvas, nós temos linhas que podem ser linhas curvas mais suaves ou linhas curvas que formam espirais. Então, vou passar para vocês o que cada uma dessas linhas elas significam. Quando nós temos uma linha que é uma linha horizontal, essa linha horizontal, ela passa uma ideia de imobilidade. A gente tem aqui, por exemplo, essa régua. Quando eu coloco essa régua sobre a minha mão, ela não modifica onde ela está, ela fica estática. Então, por isso que toda forma que tem linhas horizontais, ela sempre vai passar essa imagem de imobilidade, de não movimento. Tá? Linhas já verticais, linhas retas verticais, são linhas que passam uma ideia de força, uma mensagem de força. Por quê? Se a gente pegar a régua mesmo e eu tentar manter essa régua na vertical, eu vou ter muita dificuldade, ela vai exigir muita força para ela que se mantenha sem cair. Então, quando nós tivermos formas que têm linhas verticais e linhas horizontais, a forma vai passar a imagem, o símbolo dessas duas linhas, linhas de imobilidade e linhas de força e poder. A outra linha são linhas inclinadas, linhas retas inclinadas, que parecem que estão sempre em movimento. Então, toda vez que nós tivermos formas com linhas inclinadas, nós temos então um movimento nessa forma. Pegar o exemplo de uma cliente, né? Uma cliente que ela necessita na sua imagem dar mais dinamismo, mais movimento à sua imagem. Então nós introduzimos, né, linhas diagonais na sua roupa, no seu cabelo, nos acessórios e com isso a imagem dela adquire um pouco mais dessa qualidade. Já linhas que são curvas, elas podem ser linhas então suaves, né? Essas linhas suaves elas vão ser linhas que vão passar sensualidade, suavidade, e isso também se traduz através dos cabelos, através das roupas, né? Quando nós temos uma cliente que ela deseja passar, a imagem que ela passa hoje ela é muito dura, né? E aí ela deseja dar essa suavidade, até um pouco mais de feminino nessa imagem, então nós introduzimos linhas curvas. Exemplo, em cabelos, seria alguém que usa um long bob, hoje um penteado super usual, né? Que fica bem todo mundo gosta porque é muito versátil e que tem linhas retas, né, ao longo do rosto e que dependendo do formato do rosto dessa pessoa, ela pode passar uma ideia muito fria, distante ou que não muda de opinião, falta dinamismo. E aí a gente precisa introduzir um pouco de suavidade a essa imagem. Uma ideia é trabalhar com um babyliss, né, ou com uma forma de styling e que esse rosto vai ter então essa suavidade nas formas através desse movimento que foi dado ao cabelo. A outra curva, então, são curvas em formas de espirais, que ela passa um pouco de alegria, de infantil. Então, é como se fosse o cabelo de criança, sabe? Aquele cabelo que tem aquelas ondas bem, como se fossem umas espirais mesmo. Então, quando um cabelo tem
esse tipo de forma, ela traz um pouco de alegria dessa coisa do infantil. E tem também aquela curva que ela é extremamente fechada, desorganizada. E aí, quando nós temos esse tipo de curva, pode passar uma imagem um pouco de uma coisa não muito arrumada, uma pessoa que não tem controle sobre as coisas, né? Uma imagem de conturbação. Então, nós temos essas possibilidades, né, de mudança na imagem através do uso das formas. E o entendimento do uso das linhas é, entendendo as linhas, mais uma vez eu digo, a gente vai entender as formas. Lá no início eu falei para vocês que visagismo não é entender que um formato quadrado passa tal imagem, que uma pessoa que tem um rosto hexagonal vai passar X imagem. Na verdade, a gente não precisa se prender tanto ao formato de cabelo, a gente tem que entender a leitura das linhas. Mesmo que a gente lê as linhas do formato do rosto, a gente lê as linhas que estão presentes nos olhos, nas sobrancelhas, na boca, no nariz, a gente sim vai ter uma interpretação melhor do que essa imagem vai estar traduzindo. Um teste bem bacana para a gente identificar assim, o que a cliente deseja como imagem é um teste que a gente observa os gestuais dela. E todo gestual ele é uma forma de linguagem não verbal, então é uma linguagem emocional. Então quando uma cliente chega e a gente pede para ela passar a mão dos cabelos para mostrar como ela gosta de arrumar os cabelos, por exemplo, ela vai passar a mão nos cabelos mostrando que ela gosta de um cabelo comprido, ou ela gosta de um cabelo curto, ela gosta de volume em alguma determinada área, ou ela gosta de uma franja. Então, utilizar esse teste, que é um teste muito bacana, um teste muito rápido que vocês podem usar sendo consultoras de imagem, sendo cabeleireiros, né, trabalhando em outras áreas, é o teste do gestual, que ele vai mostrar exatamente o que a cliente deseja. Então, por exemplo, a gente pede para o cliente para ele mostrar com as mãos dele, sem falar, com as duas mãos, como ele gostaria de arrumar seu cabelo no dia a dia. E aí, digamos que ele mexa no cabelo e ele tire o cabelo do rosto. Em nenhum momento eu posso propor ou sugerir ou entender que essa cliente vai querer um corte ou um styling que tenha franja, porque no gestual dela ela está afastando e tirando esse cabelo do rosto. Outro ponto, por exemplo, é alguém que não sabe se corta, se mantém curto, né, indo para o curto, ou se mantém o cabelo longo, qual é o comprimento. A gente também, através do teste gestual, observa isso, porque se a cliente ela deseja cortar o cabelo e ela tem o cabelo comprido, ela vai mexer e ela vai parar onde exatamente ela quer que fique o comprimento do cabelo. E a gente pode fazer esse teste várias e várias vezes. A gente tem que ser rápido, ela não pode ficar pensando sobre o que ela está fazendo. De preferência, a gente pode até pedir para ela fechar os olhos e ela vai fazer isso todas as vezes que a gente solicitar. Ou quando ela deseja de um determinado volume em alguma área, alguém que eu gosto de um cabelo sem volume, mas no gestual dela ela pega e faz esse movimento aqui. O que ela está fazendo? Está dando volume numa determinada área. Ou alguém que gosta de mas está pensando em ter um cabelo curto, mas não sabe o comprimento do cabelo, pode parar por aqui. Ou um cabelo que é mais controlado, vai tocar as mãos dessa maneira. Então, é um teste que a gente tem que utilizar sempre, né? Porque é muito rápido, ele vai nos dizer muitas coisas com relação a esse estilo, esse desejo que a cliente tem com relação aos seus cabelos. E indo além, eu diria que a gente pode utilizar até esse teste do gestual para fazer também alterações de cores de cabelo, porque através de cores de cabelo a gente consegue trabalhar com volumes de luz e sombra. Ou seja, quando eu coloco uma cor mais escura, essa área vai ter mais profundidade, ou diminuir, ou achatar, e onde eu coloco uma cor mais clara, ele vai trazer mais volume. Então, colocando um claro e escuro, a gente sempre consegue trabalhar com profundidades, e isso é muito bacana, a gente cria volume sem necessariamente estar cortando o cabelo dessa cliente. Nos exercícios que eu passei para vocês, tem o exercício do teste gestual. É super importante, vocês podem fazer com amigas de vocês, fazer até com vocês mesmos e observar, filmar. Então, por favor, façam esse exercício e observem. E qualquer dúvida, vocês me mandam algum recado, né? Se comuniquem através do e-mail ou do WhatsApp. Bom, um outro teste, e que é super bacana da gente observar, são os testes dessas simetrias. Vocês já devem ter observado que nosso rosto ele não é simétrico.
né? Nós temos áreas que são mais altas do que o outro lado e normalmente nós temos todo um lado do rosto que ele é mais alto em relação ao outro lado. No meu caso aqui, vou tirar meus óculos porque é fácil até me ver, né? Se vocês, deixar o cabelo do rosto um pouco, se vocês observarem, eu tenho esse lado aqui, o olho é mais alto, até aqui a marcação dessa linha, ela é mais alta e a boca também é mais alta desse lado. Então eu tenho uma simetria no qual esse meu lado aqui é que ele é mais alto. Através do lado do cabelo que eu for usar, eu consigo dar um equilíbrio, ou seja, levar a harmonia, o rosto, ou eu posso manter essa assimetria. O que eu quero dizer com isso? Que eu, do modo como eu uso o meu cabelo, que ele vem do mesmo lado que é mais alto em relação ao outro lado, eu faço esse movimento aqui e eu mantenho as assimetrias. Quando eu mantenho as assimetrias, eu estou reforçando o que eu tenho. Isso lembra que a gente chama de caráter, né? E aí eu tenho um fluxo maior de energia, ou seja, a minha imagem ela se mantém assimétrica, se mantém como caráter, como ela é, e eu tenho uma maior energia. Meu cabelo é curto aqui, eu não vou conseguir fazer exatamente, talvez para vocês visualizarem, né? Então, o que acontece? Se eu pegar o meu cabelo e trazer para o outro lado, né, como eu disse, ele é curto, não vai dar talvez para visualizar tão bem. E eu trouxer para o outro lado, o que acontece? Esse meu outro lado ele vai subir visualmente, tá? E aí o que acontece? Eu vou ter equilíbrio. Então isso é muito legal, né? Quando a cliente chega e pensa assim, eu tô tão acostumada a usar meu cabelo de um lado, ou qual é o lado da franja que eu vou usar, ou até quem trabalha com noivas, né, penteados para festas, para foto, pensar assim, qual é o lado que eu vou trabalhar, né? Qual é o lado que melhor me cai bem? Então é legal observar essas assimetrias e trabalhar dessa maneira, né? Se eu mantiver o lado da assimetria livre, mais alto, eu vou ter mais energia e vou estar reforçando o que eu já tenho, que é o caráter. Se eu quiser trabalhar com harmonia estética, levar ao equilíbrio, sempre que é harmonia a gente pensa em equilíbrio, eu vou colocar o cabelo do outro lado, ok? Bom, então a gente já viu aqui nesse módulo, né, sobre linhas, que as linhas vão formar as formas, que agora o próximo tópico que eu vou falar são os formatos do rosto. Também vimos 2 testes muito bacanas, que é o teste do gestual, que vai informar de modo emocional o que a cliente deseja. E mais uma vez, assim, visagismo é no momento, é o que ela deseja para o momento, para aquela ocasião, aquele momento de vida dela. E o outro teste são das assimetrias. É interessante também observar que as assimetrias elas modificam, porque na verdade é muscular, né? Não é ósseo. E então você faz o teste com a cliente num determinado mês, passou 3 meses, ela vem aqui conversar de novo sobre uma mudança no cabelo, ou, sei lá, teve uma mudança de vida e ela necessita fazer algumas adequações, e aí você faz o teste e deu diferente, né? Não é que vocês tenham feito errado a primeira vez, mas essas assimetrias elas vão modificando ao longo dos nossos momentos, das nossas experiências. Bom, então vamos lá, né? Vamos entender como é que a gente faz, então, a leitura, de que formato de rosto tem o cliente. E eu digo para vocês assim, não é fácil ver o formato do rosto, porque isso por um lado é legal, porque é uma coisa que é difícil de ver, mas o resultado de toda uma avaliação visagista, ela não depende exclusivamente do formato do rosto. O formato do rosto é só um detalhe, né, que vai nos ajudar a formatar a imagem que ela tem, né, mas ela não é decisiva. Mas como é que a gente vê? Tem 2 pontos que são extremamente importantes da gente analisar, que é o zigomático, né? O que é o zigomático? Esse ossinho aqui que a gente tem na bochecha, acima da bochecha, né? Alguns têm mais altinhos, alguns mais achatadinhos, mas é o osso, vocês podem tocar de vocês. E o outro ponto é o ponto aqui de baixo da mandíbula, tá? Lembrando 2 conceitos, que é maxilar. Maxilar é essa área fixa que nós temos aqui, toda a parte de baixo, e a mandíbula é essa área móvel. Então na área móvel a gente tem aqui esse ossinho da mandíbula e a gente tem que ligar os pontos do zigomático até a mandíbula e a gente tem que observar, pegar de novo a régua aqui para facilitar. Então se a gente coloca aqui ao lado, né, uma linha, tirar o óculos também para ver se fica mais fácil. Se eu coloco entre minha maçã do rosto e aqui o meu maxilar e eu observar uma linha reta,
com uma mudança de direção logo abaixo, o que eu tenho? Eu tenho um formato de rosto que não vai ser curvo, ele vai ser algum formato que vai ter algum ângulo, né? Então aí a gente teria quadrados, retângulos, hexagonais, e eu descartaria já os dois que são formatos que são circulares, que têm curvas, que seria o oval e o círculo. Então, sempre quando eu vou observar o formato de um rosto, eu vou ver zigomático e aqui a minha mandíbula e ver que linha que forma. Se é uma linha reta, se é uma linha curva, né? E aí eu vou, dessa maneira, conseguir identificar qual o formato. Eu vou passar por todos os formatos e aí eu vou comentar com vocês como é que é essa linha, tá? E é claro que não é uma parte de análise assim muito exata, né? Nunca vai ser uma linha exatamente retinha, às vezes ela é um pouquinho inclinadinha. Lembra lá nas energias que tinha energia céu, energia terra, então dentro dos formatos a gente também tem essas energias, né? Então por isso não é assim muito exato. Então nós temos assim, se a gente for observar formatos de rosto, basicamente 9 formatos, vocês estão vendo no slide, né? Quais são esses formatos? Então nós temos o quadrado, o triângulo, o hexagonal de lateral reta, o redondo, o triângulo invertido, o hexagonal de base reta, o losango, o oval e o retângulo. Eu vou passar cada uma dessas formas e vou, através da análise das linhas que formam as formas, tá passando para vocês qual é a imagem que passa, tá? E vocês vão ver assim que é muito tranquilo essa avaliação com relação à imagem que passa, tá? Então, vamos começar com o formato quadrado. Um quadrado ele é feito de linhas que são horizontais e linhas verticais. Então, são 2 linhas horizontais e 2 linhas verticais. O formato de rosto quadrado, o que ele passa, né, na sua imagem? Linhas horizontais, que são linhas de mobilidade, e linhas verticais, que são linhas de poder e de força, né? Porque para se manter assim é necessário muita força. Então, uma pessoa que tem esse formato de rosto, ele passa exatamente essas características. Uma pessoa que tem força, uma pessoa que tem dificuldade de mudar de opinião, né? Pessoas que são com características também mais masculinas, porque tem a mandíbula aqui mais definida, né, que tem mais marcada, tem essa mudança de direção. Então, pessoas com esse formato de rosto, elas passam esse tipo de imagem. Um outro formato de rosto que deriva do quadrado, ele é o retangular. A gente tem 2 formas de retangular, né? A gente tem retangular alto, onde nós temos as linhas verticais mais altas e as linhas horizontais menores, e o retangular largo, onde nós temos as linhas horizontais maiores e as linhas verticais menores. Ambos os formatos, então, possuem as mesmas linhas, né, que formam o quadrado, e elas também vão trazer essa rigidez, vão trazer as mesmas informações que o quadrado também traz, com a diferença apenas nas suas linhas, né? Então, quando a gente no próximo módulo for abordar temperamentos, vocês verão que nos temperamentos esses 3 formatos, quadrado, um retangular alto e um retangular largo, eles estão classificados, né, em temperamentos diferentes em função de como o olhar vai estar percorrendo esse formato, ok? Mas com relação às linhas, eles passam exatamente a mesma coisa. O retângulo alto e o retângulo largo, eles passam a mesma imagem com relação às linhas que um quadrado, né? Porque são formados com as mesmas linhas. Porém, a linha que predomina vai nos levar lá no próximo módulo, quando a gente fizer as classificações por temperamentos, a eles estarem separados com relação aos temperamentos. O próximo formato é o triângulo terra, aquele triângulo que é um triângulo mais pesado, né? O triângulo tradicional, onde nós temos uma linha reta como base e nós temos 2 linhas inclinadas, né, formando esse triângulo. Rostos que têm esse formato, como é que eu identifico? Eu identifico porque essa região aqui do topo, né, a região da testa, ele tem uma distância, né, menor do que a região aqui de baixo na linha
do meu maxilar, da minha mandíbula, ok? Então, é óbvio que um rosto não vai ter uma ponta de não vai fazer um triângulo perfeito, mas eu tenho sempre que observar isso, né? A região dos olhos, ela é menor e essa região aqui, ela é mais larga. Normalmente, ela é bem marcada aqui, é a mandíbula, e por isso, esse formato de rosto também traz as características mais masculinas em função dessa marcação que tem nessa área aqui. E o próximo formato de rosto, então, seria o oposto, né? Seria o triângulo invertido, onde nós temos aqui uma área maior e aqui uma área menor. Uma variação desse triângulo aqui é o coração. O coração, qual é a diferença do coração? O coração, ele tem linhas mais fluidas, né? Linhas mais suaves, assim, formando essas laterais. Todos os dois formatos, eles são fáceis de identificar, porque a gente vai ter aqui, né, a região dos olhos sempre mais larga e a região aqui de queixo e de boca menor. No formato do coração também, o que nós temos é um queixo em forma de ponta, né? Então vai ser mais definido do que o triângulo invertido. Normalmente essas pessoas têm olhos grandes, né? Tem essa região aqui da parte da emoção, que nós já vimos, lembra que nós vimos as áreas do rosto representam, né? Olhos representam emoção, então ela tem essa área aqui maior, ou ela tem a área do intelecto maior também, ou ambas, né? Então elas estão dentro com essa característica aqui. E a região da comunicação é uma região que tem uma área menor. Normalmente esse tipo de formato de rosto são pessoas que são mais tímidas, né? Ou mais não tão comunicativas quanto outros formatos. O outro formato de rosto é o oval. O oval por muito tempo foi considerado o rosto perfeito porque ele está dentro da harmonia estética. Lembra lá quando a gente viu sobre harmonia estética que um rosto harmônico ele teria de largura 2/3 da sua altura? Então, o rosto formal é isso, ele é de largura 2/3 da altura e ele tem todas esses contornos mais suavizados com linhas suaves. Então, por isso que um rosto oval é um rosto harmônico e é um rosto através das suas linhas que passa muita suavidade, um rosto muito ligado a uma imagem de feminino. Não, por muito tempo, muitas modelos, né? E a busca do ideal de beleza estava ligado a esse formato exatamente por isso, assim, pela delicadeza, pela suavidade. O outro formato é o formato que vem do círculo, é o formato redondo. Qual é a diferença do redondo para o oval? O rosto redondo, ele tem como se fosse, eu fizesse aqui a partir do meio do meu rosto e eu traçasse uma linha circular, ele tem sempre a mesma radial, né? Então esse é um rosto redondo, ou seja, ele é mais largo que um rosto oval, mas ele também tem como característica as linhas suaves e redondas. Um rosto circular, ele lembra muito... sabe aqueles anjinhos angelicais, né? Então ele está muito relacionado a essa coisa de uma imagem de uma pessoa mais angelical, mais suave, mais doce, infantil e as características no caso do rosto, ele não tem então nenhuma linha reta, nenhuma linha que tenha mudança de direção, não é nada angular. Mesma coisa acontece com o oval, né? Se eu for colocar réguas para avaliar, se eu colocar aqui tanto o oval quanto o circular, lembram? Do meu zigomático até aqui a minha mandíbula, eu vou ter uma linha suave e curva, não vou ter mudanças de direção. A diferença então é que o redondo, o círculo, ele é mais largo, né? E ele traz essa imagem um pouco mais angelical mesmo, daquela pessoa boazinha, que é amiga de todo mundo. E aí a gente vai ter algumas relações lá com as feições e as classificações que vocês vão estar vendo comigo no próximo módulo. Bom, então agora nós temos o hexagonal de lateral reta, né? Como é que eu vejo esse rosto? Então, eu tenho aqui a linha do meu zigomático até a linha da minha mandíbula, vai ter uma linha reta e aí eu tenho uma mudança de direção em relação aqui à boca. Como é que eu sei que ele é hexagonal e ele não é quadrado ou retangular? Então eu tenho que observar o seguinte, essa minha linha aqui da minha mudança de direção, tá? Que é a minha linha da minha mandíbula, se ela estiver na mesma altura da boca, que é o meu caso aqui,
tá? Na mesma altura da boca, o rosto vai ser um hexagonal. Se essa linha estiver abaixo da linha da boca, vai ser um retângulo ou um quadrado. Então é super importante a gente ver onde está a linha. Aí eu já separo, né, hexagonais dos retângulos e quadrados. Então nós temos um rosto de formato hexagonal de lateral reta, linhas verticais de força e linhas diagonais que é de movimento e dinamismo. Então o rosto que tem essas características, né, essas linhas, ele sim vai passar essa imagem, uma pessoa que tem força e uma pessoa que ao mesmo tempo tem dinamismo, principalmente nessa área aqui, que é a área da comunicação, né, vai ser uma pessoa que vai ser mais dinâmica nesse aspecto. O outro formato de rosto é o outro tipo de hexagonal, onde nós temos o hexagonal de base reta, né? Como vocês estão vendo na imagem, o hexagonal de base reta tem linhas que são inclinadas nas laterais e linhas que são paradas, né, imóveis, tanto no queixo quanto na parte de cima. Um rosto que tem esse formato é super conhecido, que é o da Gisele Bündchen, né? Ela tem esse formato de rosto, como vocês também estão vendo aí na foto. E o último formato de rosto é um formato que é feito somente de linhas inclinadas, que é o losango. Então ele tem uma linha inclinada assim, uma linha inclinada desta forma. Então como é que nós avaliamos um rosto que tem esse formato, né? Nós temos a área tanto de testa quanto de queixo menores e essa área aqui na linha do zigomático maior. É como se fosse um gato, já repararam? O gato é assim, ele é mais largo aqui, ele é fininho em cima e pequeno embaixo. Então, rostos que são formados por linhas, que só tem linhas diagonais, são linhas de movimento. Então, pessoas com essa característica são pessoas super dinâmicas, pessoas inquietas, pessoas que não se acomodam facilmente. Então, e é muito fácil a gente identificar, né? Porque basta ver a área mais larga, ela não tem marcação de mandíbula, mas também não tem linhas suaves, sendo que a linha mais larga é aqui na área do zigomático e tanto queixo quanto testa elas são menores. Ok? Então a gente viu aí os 9 formatos de rosto, relembrando o que eu tenho que observar. A linha entre, novamente, o zigomático e aqui a minha mandíbula, observar se são linhas retas, tem mudança de direção, se são linhas curvas, quais são as linhas mais largas do rosto, e aí assim eu consigo identificar qual é o formato. Vocês vão observar na prática que algumas pessoas têm um lado com um formato, outro lado de outro, ou a parte de baixo tem formato, a parte de cima tem outro. É por isso que eu falei lá no início, para a gente não se preocupar tanto assim, o formato do rosto define quem é a pessoa, ou tal formato de rosto o que fica legal é tal tipo de cabelo, porque se fosse assim todos nós seríamos padronizados, né? A gente não teria opção de mudança ao longo da vida e a gente, como a gente já conversou, a gente pode usar o que a gente quiser, a gente pode ser quem a gente quiser, né? O visagismo, ele traz esse autoconhecimento para que a gente possa se permitir a fazer o que a gente quiser, né? Usar o que a gente quiser, mas com conhecimento. É isso aí. E o último assunto desse módulo é um assunto super legal da gente trabalhar, que são as zonas de compensações. O que acontece? As pessoas sempre reclamam assim, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto do meu queixo, meu olho é grande, né? Eu não gosto, tenho papada. Então, a zona de compensação, como é que a gente faz? Se alguém, por exemplo, tem um queixo muito pronunciado, através do corte de cabelo, através de como eu prendo o cabelo, eu vou trazer uma compensação, né, estética a essa parte que essa pessoa não gosta. Então, vocês estão olhando agora no slide, né, que está na imagem que está passando aí, e aí a gente tem algumas zonas para observar. Então, a gente pede, né, já pedi para vocês naquele exercício fazerem o exercício de perfil, né, com suas linhas, encontrando o ponto intermediário. Então a gente coloca o cliente de perfil e imagina ele dentro de uma caixinha e um quadrado, né, e aí a gente une os opostos. E aí vai ter um ponto central que vai ser aquele ponto onde cruzam as linhas, tá? Como vocês estão vendo na imagem. Então, vamos ver as zonas de compensação. Alguém que tem o queixo pronunciado, como vocês estão vendo na imagem. Esse queixo, ele vem, né? A imagem traz ali para frente. E essa pessoa não gosta do queixo. O que eu posso fazer para compensar esse queixo? Ou seja, visualmente,
a imagem parecer com um queixo menor. Eu traço a linha inversa, então quem tem queixo pronunciado, a linha inversa vai ser aqui o vértex. Então, ao fazer um penteado alto ou cortar um cabelo onde eu tenho mais volume nessa região aqui, coloco o volume aqui, o meu queixo ele vai para trás. E o contrário também vale, alguém que não tem, eu preciso dar volume. Eu trabalho sem volume na parte de cima e eu projeto o queixo para frente. O queixo também pode ser trabalhado com franja, né? Eu coloco uma franja com volume aqui, ele vai ficar numa linha mais reta, então a gente pode estar trabalhando o queixo com uma linha no vértex, ou uma franja, ou algum volume também na nuca, que a gente coloca o queixo para frente, sem volume na nuca, ou o queixo para trás com volume na nuca. Então o queixo a gente trabalha dessa maneira. Papada, que é outra coisa que as pessoas não gostam e que reclamam muito facilmente, né, de que tem papada aqui, e aí acabam indo para trazendo um peso nessa região que elas querem cobrir, né? Colocam pesos aqui no intuito de diminuir essa região e na verdade aumentam essa região. Se a papada está aqui, eu tenho que compensar aqui em cima, então eu tenho que ter volumes nessa região aqui. Né? Se a papada eu diminuo, se eu diminuo, vai aumentar. Se eu aumento, aqui eu tenho um maior equilíbrio da minha imagem. Ou traçando aquela linha em diagonal, eu vou ter, não é no mesmo lugar do queixo, mas é bem próximo, eu tenho um volume mais no alto da cabeça, também vai reduzir a papada aqui. Isso a gente não está nem falando de maquiagem, que tem outros recursos também bem legais da gente trabalhar. Pela imagem, vocês também observam que nariz, né? Muitas pessoas não gostam, acham seu nariz pronunciado. E como é que eu posso compensar nariz? Mesma coisa, eu vou traçar uma linha e eu vou ter atrás, né, um volume que eu posso criar. Quem usa óculos como eu também pode estar trabalhando com o óculos, com a determinada cor do óculos que pode projetar o nariz ou diminuir o nariz. Por exemplo, né, se eu trabalho com óculos que são mais escuros, essa projeção no meu rosto no óculos leva para trás. Se eu trabalho com uma armação mais clara, essa armação vem para frente, então o meu nariz vai diminuir também. Outra questão, eu posso estar trabalhando com um volume de franja também. Os homens têm as barbas que eu posso estar equilibrando aqui, diminuindo, né, o nariz em relação ao volume que eu crio, tanto nessa região quanto na parte de cima. Então, as zonas de compensação, esse entendimento, ele vai favorecer muitas coisas. Às vezes é um detalhe, não é uma mudança de corte, e sim colocar volume nos lugares certos. No momento que eu tenho esse conhecimento, eu posso auxiliar o cliente e não necessariamente ela precisa fazer essa modificação estética com os cortes, né, ou com as cores. Eu posso incluir acessórios, como óculos que eu já falei, como bandanas, como chapéus, e tudo isso vai estar equilibrando essas formas e levando essa imagem, né, esse formato de rosto, essas feições para o equilíbrio. Uma outra questão também que é legal da gente observar quem tem o nariz pronunciado, e eu vou tirar o óculos para tentar mostrar melhor. Se eu tenho um nariz pronunciado, que é o meu caso, meu nariz é o que projeta, né? Eu coloco uma franja com uma linha reta. No momento que eu tenho uma franja com linha reta e aqui eu tenho o nariz e ele tem volume, eu consigo, esse ângulo aqui, ele vai me projetar mais o nariz ainda. Então, ao usar franjas retas, né, eu vou projetar nariz da mesma maneira. Então, não significa que quem tem nariz projetado e que não goste e queira harmonizar tenha que evitar franjas. Não, só vai evitar uma linha reta, apenas isso. Ok? Bom, nós chegamos ao final deste terceiro módulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E é super importante que vocês em casa, releiam o material, leiam o material anexo que foi enviado, né? Estudem a bibliografia que também a gente colocou lá para vocês, porque esses nossos encontros, eles são apenas encontros de informação. Se vocês não praticarem, né, não fizerem suas experiências, até com vocês mesmos, não se conhecerem, é bastante difícil a gente colocar isso em prática. Também, outro ponto importante é que eu estou colocando todas as possibilidades de análise visagista que a gente pode ter, porque o visagista ele trabalha com a imagem, com as formas. E vocês podem usar tudo isso, né? Ou vocês podem usar partes dessas informações ou partes de alguns diagnósticos, criar a maneira como vocês podem trabalhar.
Pessoal, muito obrigado por estarem até aqui comigo e a gente se encontra no próximo módulo.